O Espaço Café Cultural apresenta Café com Teatro. Patrocínio Petrobras. Não esqueçam de desligar seus celulares e tenham todos um bom espetáculo. Burburinho Cultural e Cambaleei Mas Não Caí apresentam Édipo e seus duplos, ou porque 2 é igual a 3. Criação, dramaturgia e atuação, Samir Murad. Supervisão cênica, Faivel Rochman. Cenário, Pamela Vicenta. Figurino, Ana Seco. Supervisão corporal, Letícia Infante. Iluminação, Pablo Cardoso. Contra-regra, Marcos Vinícius Vieira. Música original, Felipe Radicete. Locução em off, Viviane Coutinho. Programação visual, Buena Vila Design. Assessoria de comunicação, Maria Beatriz Fafiães e Mônica Mourão. Direção de produção, Aline Cardoso, Dalva Santos e Priscila Seixas. Assistência de produção, Tiago Saldanha. Fotos, Marcelo Cabanas e Thaís Greck. Apoio, Rei do Mate, Odorico, Cachaça DJ, Espaço Café Cultural, Instituto Felipe Pinel, Teatro do Pequeno Gesto e Porto Seguro. Mamãe! Mãe! Abre a porta! As duas. Ai, mãe, conta uma história pra mim. Pai! Sai! Sai daqui de dentro! Você tá machucando ela! Você tá me machucando também! Se você não sair daqui, eu vou te matar! Será que foi muito difícil para vocês esperarem 9 meses sabendo que eu teria que ser sacrificado? Pois para mim foi. Por isso meu nascimento custou acontecer. Era como se meu espírito se negasse a ter participação em tudo o que viria a me acontecer depois. Um espírito ferido que feriu a carne e fez com que eu nascesse com um cordão enrolado no pescoço e os olhos cobertos de sangue. Foi através dessa cortina vermelha que eu vi pela primeira vez minha mãe como minha mãe, e eu saí daquele útero dividido entre a vontade de ficar com minha mãe e a necessidade de enfrentar meu pai no mundo. O meu pai não queria ter filhos, mas precisava de um herdeiro. E antes que este o matasse, decidiu matá-lo primeiro. Minha mãe queria ser mãe, mas não podia ter filhos. No fundo, o que ela queria era encher seus espaços vazios. Quem está aí? Quem está?
São vocês, os estrangeiros que eu encontrei pelo caminho e que também vieram até este templo melhor tentar entender o seu destino. Pois fiquem sabendo que talvez minha vida acidentada ajude a explicar as dificuldades que rondam aqueles que buscam. Muitos falarão de mim. Alguns fingirão não me conhecer. Tantas histórias serão contadas a meu respeito que eu mesmo já nem saberei qual a verdadeira. Mas eu vou lhes dar a minha versão da minha história baseada em fatos mitológicos reais. Um estrangeiro em minha própria terra. Sou de outro tempo, outro lugar, que eu também já nem sei qual era, e que, aliás, já cansei de procurar. Pois bem, depois de ter sido expulso por meus filhos... Aliás, eu fui expulso 2 vezes. Primeiro por meus pais e depois por meus filhos. E das 2 vezes eu fui levado lá para cima, para o Monte Citeron, onde, cego, eu tive muitas visões, revelações, alucinações que me mostraram quando eu deveria descer de lá pela última vez e caminhar. E caminhando eu percebi que os meus pés é que me guiavam, que minha alma, que meus olhos estavam em meus pés. E quanto mais eu andava, quanto mais eu avançava, mais eu voltava, no tempo e no espaço. E as memórias foram se transformando em histórias. E por isso eu voltei aqui. Este foi o primeiro lugar para onde meus 3 pés me trouxeram. Sozinho. Sem a ajuda de ninguém. Onde eu havia chegado com uma dúvida e saído com uma certeza. A de que eu continuaria a caminhar sozinho por muito tempo, como de fato caminhei. Só que agora eu não tenho mais nenhuma certeza. A não ser a de que todos aqueles que, de alguma forma, morreram por minha causa, hoje vivem dentro de mim, em seus diferentes pedaços de espaço e de tempo, nos meus diferentes pedaços de corpo, e também querem falar, e rápido, pois eu sinto que não temos muito tempo. O pai que morreu porque eu abandonei, a mãe que morreu porque o pai morreu porque eu abandonei, o pai que eu matei, a mãe que se enforcou, a mãe que se jogou no abismo. Todos querem respostas claras e não meias respostas em sonhos confusos como aquele que tive da primeira vez que estive aqui. Todos eles fazem parte de minha vida e de minha obra, de minha tragédia. E de hoje em diante a tragédia em cena já não me basta. Eu quero transportá-la para minha vida. Papai. 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 Antígona, minha filha. Eu sei, filha, que você está louca para seguir seu próprio caminho, escrever sua própria tragédia, mas eu te peço ainda, filha, não me deixe só, pois o homem sempre precisa de uma mulher, seja ela quem for. Ah, filha, eu sei, eu sou obrigado a admitir que durante todo o tempo que eu vivi ao lado de sua mãe,
ao lado de ao lado de nossa mãe, eu reencontrei uma felicidade que eu havia perdido antes mesmo de morrer, de nascer. É claro, ela era bem mais velha do que eu, as pessoas estranhavam, mas logo se acostumaram, afinal de contas, eu era rei. Eu também me acostumei, minha primeira mãe também era bem mais velha do que eu. É bem possível que se eu não tivesse disposto a descobrir a minha própria origem, nós tivéssemos continuado juntos, pois ela já deveria saber de tudo. Talvez o problema não tenha sido o incesto, mas as leis que regiam o incesto no momento em que eu nasci. Leis baseadas no medo. É de poder que se tinha medo, do poder do filho. Poder. Por isso precisava-se da profecia. Eu vou ter um filho à minha altura. O que eu devo fazer para tirar o outro e colocar o meu filho no lugar do filho do outro? E se o meu filho tomar o meu lugar? Esse medo de meu pai, eu herdei de meu pai. Mas, tendo sido abandonado aos 3 dias de idade, eu não tive tempo de sentir esse medo, ou pelo menos eu pensei que não tivesse sentido, e passei a vida pensando a vida, com medo de sentir medo, e penso que só senti quando a vida já tinha passado, mas não o medo. E aí eu pergunto: Apolo! Que leis são essas que previnem um rei incompetente para que se mantenha no trono não tendo filhos, mas que precipitam sua morte em direção às mãos deste mesmo filho, quando este filho se mostra um candidato mais competente para ocupar o trono? E a rainha que queria ser mãe? Não, isto não importa. A vontade da mulher nada significa. Que morra! Revoltada e frustrada. E se eu tivesse nascido uma menina? Será que era isso que os meus pais queriam? Será que era isso que os deuses queriam? Será que era isso que eu queria? Bem, se era isso que os deuses queriam, eles subestimaram o poder das deusas e de suas protegidas, pois minha mãe me contou, sim, pois ela me contava muitas histórias durante todo o tempo que eu dormia ao seu lado, que meu pai, depois de ter ouvido da sua sacerdotisa tomada pelo seu espírito, Apolo, de que não deveria ter um filho sob pena de ser morto por este, meu pai submeteu minha mãe a um longo jejum sexual, que no início ela deve ter achado ótimo, pois, segundo suas próprias palavras, ele fazia sexo sem carinho, só pela procriação, porque o que ele gostava mesmo era de outra coisa. Ele bebia, batia nela, mas uma mulher precisa ser uma mulher, pelo menos uma vez na vida. E depois de se sentir feia, rejeitada, passando da idade de ter filhos e sem saber da profecia, um belo dia, tomada pelo espírito, não o seu, Apolo, mas o de Dioniso, minha mãe coloca uma túnica transparente, prepara um belo banquete para o meu pai, embriaga ele, se embriaga também e pronto, consegue o filho que queria. Quem saiu ganhando, Apolo ou Dioniso? Nenhum dos dois. E eu saí perdendo. Um certo dia, depois de ter lhe contado um sonho que eu tive, ela me disse: não leve a profecia tão a sério.
Muitos homens em sonhos já deitaram com suas mães. E então ela me contou histórias de uma época onde não havia profecias, vivia-se o presente. Lá todos os homens eram iguais, filhos da Mãe Terra, que amamentava a todos, independente de seus méritos pessoais. Lá não havia o pai, só a mãe e o filho. E o irmão mais velho é que era o cabeça masculino da família. Nada era mais sagrado do que a vida. E não era matar um pai, e sim matar um filho é que era o pior dos crimes. Apolo, eu passei a noite aqui esperando algum sonho revelador como aquele que tive da primeira vez que estive aqui, mas dessa vez não aconteceu nada. Por que será, Apolo? Não há mais nada a ser proferido? Os deuses silenciaram para sempre. Eu estou tentando entender o seu silêncio, que eu não consegui compreender da primeira vez, Apolo. Eu agora sou um homem pobre. Estas são as minhas oferendas. Será que é por isso que você não me escuta? Ou será que talvez você nunca tenha me escutado? Sim, porque quando eu estive aqui eu fiz uma pergunta sobre o meu passado e tive uma resposta sobre o meu futuro, e assim mesmo incompleta. Eu perguntei: quem são meus pais? Quem é o Édipo? E a resposta foi: matarás teu pai e casarás com tua mãe. Mas não aconteceu apenas isso. O oráculo não disse que o pai que eu iria matar era um outro rei cujo trono eu iria ocupar e que esse trono me seria dado pela rainha, minha mãe, com quem eu iria casar. Ou seja, minha ação, sem que eu soubesse nem compreendesse, se inverteu. E a legítima defesa contra um estrangeiro que me atacou primeiro e a quem eu não sabia que odiava se tornou parricídio. O casamento que me foi imposto com uma estrangeira como recompensa e por quem eu não estava apaixonado se tornou incesto. E eu, que havia sido o estrangeiro eleito pelo povo de Tebas para ocupar o trono que era meu por direito, perco a coroa da qual eu nunca havia abusado para fins pessoais, mas que utilizei para servir meu povo. Perco a mulher que me ligava ao ritmo e ao sangue da vida. E de homem, igual ao Deus, passo a ser um animal bruto, lançado pela segunda vez na solidão das montanhas. Apolo, eu andei muito por esta terra e eu descobri que a ordem dominante que o alçou à condição de rei Deus, titular do oráculo, não está mais tão dominante assim, e que antes de você, este templo pertencia a Dioniso. E eu descobri que Dioniso é meu primo. Sim, pois ele é filho de Semele, que é irmã de Polidoro, que é pai de Lárdaco, que é pai de Laio, que é meu pai. Eu poderia reclamar a posse dessa terra, não poderia, afinal de contas eu sou herdeiro. Dioniso, você me escuta? Primo! Alguém aqui me escuta? Eu não vim aqui brigar por território. Se eu quisesse isso, eu teria ficado em Tebas, no trono que era duplamente meu, por direito consanguíneo e porque eu o conquistei. Mas lá eu deixei os dois imbecis dos meus filhos se digladiando pelo trono depois de terem me expulsado. Aliás, eu fui expulso 2 vezes. Primeiro por meus pais e depois por meus filhos. E como da primeira vez eu fui levado lá para cima, para o Monte Citeron, onde cego, eu tive muitas visões, revelações, alucinações que me mostraram quando eu deveria descer de lá pela última vez e caminhar. E caminhando eu percebi.
E que os meus... Eu estou me repetindo. Às vezes eu tenho a sensação de que na minha vida é como se o tempo não tivesse passado, é como se o tempo tivesse parado. Por isso eu vivo me repetindo. É como se o meu presente de vida fossem as duas portas que levam para o passado, por trás do passado, que me levam para dentro de minha mãe, pro ventre escuro do labirinto de Creta, para a grande deusa peixe Fenícia Tagartes, para as estrelas. Sim, tudo começou com as estrelas, contadas por aquele bêbado naquela festa. Ele falava de civilizações ancestrais, segundo ele. Muitas dessas civilizações já haviam desaparecido nos oceanos do tempo e o homem era uma espécie em evolução. Mistura de uma raça primitiva que habitava este mundo e deuses vindos das estrelas. E que todos nós, uns mais, outros nem tanto, por causa dessa mistura, ora nós queríamos ser como uns, ora queríamos ser como os outros. Mas quase sempre éramos como os dois. E que as estrelas do céu desenhavam lendas que se refletiam nos olhos dos homens, traçando a linha do seu destino. Eu ficava sentadinho no meu cantinho com meu inseparável amigo, meu terceiro pé. Adorava fazer perguntas e beber. E como eu sabia que o meu pai é que pagava aqueles atores para que eles contassem histórias para mim, aí é que eu perguntava mesmo. Como assim? Como assim o quê, príncipe? Eu não sei se pode mudar o próprio destino ou se o destino muda à medida que nós mudamos. Mas o que eu sei é que o touro que raptou Europa, filha de Agenor, rei de Tiro, na Fenícia, não era, ao contrário do que todo mundo achava, um marinheiro disfarçado de touro, nem um touro disfarçado de marinheiro, mas era um deus disfarçado e que subiu aos céus, se transformando na constelação do touro e passou a reger a vida de todos os descendentes de Agenor, e que um desses descendentes nasceria quando a deusa dos chifres prateados do touro, ou seja, a lua, passasse por cima do olho do touro, a estrela de Aldebaran, e que por isso ele correria o risco de ficar cego. Cadmo, filho de Agenor, rei de Tiro, na Fenícia, ao invés de seguir o touro para encontrar sua irmã, como seu pai havia ordenado, resolveu seguir uma vaca, que era sagrada e que lhe mostrou o lugar onde ele deveria fundar a cidade de Tebas, como Tebas no Egito. E lhe deu muitas filhas que logo se transformaram em mães que adoravam possuir seus filhos, e um único filho chamado Polidoro. Ou seja, Cadmo fugiu da Fenícia, foi para a Grécia, tentou mudar o seu destino, conseguiu, mas não muito, porque todos os seus descendentes se pareciam com seus ancestrais, os filhos amantes das grandes mães, homens gerados e devorados por suas mães, ou seja, homens que não conseguiram se libertar do jugo das mulheres da família.
E todos eles, por não terem sido amados, nem desejados, nem tolerados, passaram a ter um problema nessa articulação dos pés com a perna, ou melhor, dos pés com a terra. O que lhes deu uma dificuldade de pisar a terra com firmeza, como se eles negassem a terra-mãe que os gerou, como se eles tivessem dificuldade de criar raízes, como se estivessem sempre com um pé nessa terra e o outro em outra, em outra. Príncipe! Onde está você, príncipe? Oh, príncipe, você que gosta tanto dessa história de laços de sangue, você já reparou como você é diferente dos seus pais, príncipe? Você é tão bonitinho, eles são tão feios. Você é tão novinho, eles são tão velhos. Será que você é filho deles mesmo, príncipe? Deixe isso pra lá, príncipe. Os laços de sangue são como... São como uma camisa de força. Quanto mais nós tentamos nos livrar deles, mais eles nos aprisionam. Faça como eu, príncipe. Eu sou meu pai, meu filho, minha mãe e eu mesmo. Au revoir, jovem príncipe. Nenhum homem sofreu tanto assim em vão. Viverás na memória da população. Deuses que te derrubaram te levantarão. Naquela noite, eu não consegui dormir e fiquei bebendo. Eu tive medo de não ter nascido para um destino heróico. Eu tive medo de não ser filho de rei. Hoje eu sei que um rei não tem que ter sido um herói. E que um herói não tem que vir a ser um rei. Mas eu queria ser os dois. E fui. E para isso eu tive que cortar os laços com as únicas pessoas que de alguma forma me amavam. Ou pelo menos me toleravam. Pólibo e Mérope, meus pais adotivos. E na manhã seguinte, eu os procurei e os interroguei. Pai, mãe, eu sou filho de vocês? Ora, filho, por que você está perguntando isso? É que ontem eu estava numa festa, mãe, e um bêbado insinuou que... Ora, filho, e você liga pro que insinuou um bêbado? Por que vocês são tão velhos para serem meus pais? É que eu sempre fui um rei muito ocupado. Esperei um momento propício para poder me dedicar ao filho que eu viesse a ter. E agora vai com a sua mãe. Mãe, por que eu tenho esse problema nos pés? É por causa do meu nome ou eu tenho esse nome por causa do meu problema nos pés? Por Zeus, quantas perguntas! Olha, é que o bêbado insinuou que, olha, pela sua cara, pelo seu bafo e pelo meu vinho, eu estou vendo que esse não era o único bêbado da festa. De hoje em diante, o senhor está proibido de ir em qualquer festa. Mas não era qualquer festa, era uma festa organizada pelo rei, o senhor, meu filho. Você tem esse nome porque quando você nasceu, nós o levamos ao oráculo e ele disse que esse era um nome justo, que era um nome apropriado, que era um nome bonitinho. Mãe, o bêbado insinuou que eu era filho adotivo. E se fosse, qual o problema? Muitas crianças são adotadas, mas claro que esse não é o seu caso.
caso, não é, Pólipo? Sim, claro que esse não é o seu caso. Eles têm inveja de você. Eu vou descobrir quem é esse bêbado e ele será severamente castigado. E agora vai com a sua mãe. Na manhã seguinte, sem que os meus pais soubessem, eu fui até o oráculo de Delfos. Eu poderia não ter vindo aqui, não saber da profecia, mas eu fiquei inseguro quanto à minha origem, porque eu não deveria ter ficado. Era importante se pertencer a uma família nobre, era importante se ter um pai. Estava escrito na entrada: conhece-te a ti mesmo. E eu entrei. Lá estava ela. Olá, eu sou a Pítia, a sacerdotisa de Apolo, e sou apenas uma jovem humilde que vem da população camponesa de Delfos. O que me trouxe de oferenda? Eu lhe entreguei todas as joias que eu havia conseguido pegar da casa dos meus pais. Ele então me levou e me lavou. Depois bebeu uns goles de um fio d'água, a fonte castanha, mascou umas folhas de louro, a árvore dedicada a Apolo, tocou numa pedra cônica o ônfalo que divide o mundo de baixo do mundo de cima. Ups. Sentou então em seu banco de 3 pernas, a trípode. Ai, aspirou um aroma que vinha das profundezas. Ai, fechou os olhos e entrou em transe. Há muito tempo esse oráculo pertencia a Géia, a deusa terra de Creta, e a seu filho amante Dioniso, o deus touro, e era guardado por 2 serpentes gigantes. Mas o deus Apolo as destruiu aqui mesmo e se tornou o senhor do oráculo. E hoje, tomado por seu espírito que monta em meus ombros, deixo sair pela minha boca a palavra do Deus. E eu fiquei lá durante um longo tempo, esperando a palavra do Deus, até que depois de muito tempo eu perguntei: quem é o Édipos? Quem são meus pais? E depois de um longo tempo ela me respondeu: aqui você terá que dormir e o teu sonho te trará a resposta. Os joelhos de Apolo estão me esmagando a minha cabeça. Quando acordei, eu estava sozinho. Eu não me lembrava bem do meu sonho, mas eu não queria lembrar. Eu matar meu pai, por quem eu sentia tanto respeito. Eu deitar com minha mãe, por quem eu sentia tanta veneração. Não. Melhor então será jamais retornar a Corinto. Melhor então será jamais rever meus pais. Eu vou seguir as estrelas. Elas me mostrarão o caminho. Eu vou buscar um lugar justo, apropriado, bonitinho. Vai, vento! Leva a minha palavra e seja minha única testemunha e companhia. Mãe, eu vou partir. Pai, eu nunca mais voltarei. Obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. E desculpe se eu não fui o filho que vocês queriam que eu fosse. Mas vocês ainda vão ouvir falar de mim. Eu vou ser herói! Eu sou livre! Eu não sou filho, nem príncipe, e nem serei pai, nem marido, nem rei, nem assassino incestuoso. Eu serei apenas o Édipos. Mas quem é o Édipos? Hoje eu sei que não se pode ter apenas as estrelas por companhia, pois elas são lindas. Mas depois de um tempo, o diálogo se torna muito difícil. Se eu queria ter sido rei mesmo, eu deveria ter ficado em Corinto, pois
Pólibo, meu pai adotivo, já estava ficando velho. Eu não teria que disputar o trono com ninguém. Ficaria escutando insinuações de bêbados e deveria, na dúvida de ser ou não filho adotivo. Me casaria com uma linda e jovem rica e me colocaria ao abrigo do incesto. Mas se eu desconfiei que eles eram meus pais adotivos, eu deveria ter voltado para perto deles, porque o oráculo não havia falado nada sobre isso. Mas se eu fugi, é porque eu não tive dúvida de que eles eram meus pais verdadeiros. Eu tive medo de não ter nascido para um destino heróico. E motivos não me faltaram para isso, porque um herói, quando nasce, quase sempre é rejeitado pelo pai ou pela mãe. Mas eu fui rejeitado pelos dois. Era para eu ter sido um super-herói! Mas por isso eu fugi. Porque eu não queria matar o meu pai de Corinto. Porque um herói não pode ser um criminoso. Mas fugindo, eu também não estava sendo um herói. E fugindo, sem querer, eu fui ao encontro dele, do destino, do meu verdadeiro pai, para poder puni-lo no mundo, pois eu sabia que naquele mundo um pai, ou melhor, um filho que tenta matar o pai que tentou matá-lo antes não é um criminoso, e sim um herói. E assim, mais dividido do que nunca, eu havia chegado ao Trívio. A encruzilhada dos três caminhos, um lugar chamado Pótnias, marco de separação entre Delfos e Daulis. Devia ser lá pelo meio da tarde. O sol estava abrindo, eu estava sedento e os meus pés doíam. Mas quando eu saí do oráculo de Delfos, eu precisava ir a algum lugar, mesmo que esse lugar fosse lugar nenhum. Eu estava no exato ponto onde os dois caminhos se bifurcam. Ou melhor, três caminhos que parecem dois, depende de como se está no caminho. Pelas marcas de pés e cascos, eu pude perceber que se tratava de um local de tráfego intenso. Mas naquele momento estava completamente deserto. Somente o ruído das aves de rapina, ao longe o zumbido de moscas. O mesmo silêncio ambíguo que escutei dentro do oráculo quando fiz a pergunta que mudaria todo o resto da minha vida. De repente, o vento começou a soprar e as pequenas árvores da beira do caminho tiveram suas folhas sacudidas pelo vento. Pedrinhas se chocaram contra o meu corpo e pesadas nuvens escureceram o céu, cobrindo o sol. Decidi então seguir por um dos caminhos e então eu percebi que não estava sozinho. Ao longe eu vi e ouvi uma carruagem e eu pensei, puxa, é gente, quem sabe eu não vou com eles. Quem sabe eles não têm alguma coisa para eu beber? Quem sabe eles não serão meus verdadeiros amigos? Quem sabe? O vento foi parando junto com a carruagem e por trás da poeira que começava a baixar, eu contei 1, 2, 3 homens nada simpáticos. E aquele que parecia ser o chefe de repente exclamou, Polifante, segure os cavalos! Eles pararam a curta distância de mim, embarcando a passagem. O caminho era estreito, só dava para um de nós passar. Por momentos eu tive a sensação de já ter visto aquela cena antes e voltei ao presente no exato momento em que o cocheiro gritou, saia, forasteiro, do caminho, dê passagem para o rei. Para o rei? Pensei eu. Eu nunca podia imaginar nem acreditar que aquele homem seria o rei. Ele parecia um qualquer, igual a mim, e ser insultado assim por um qualquer. Eu, desde cedo, desde sempre tive que ceder passagem a todos, não importava a quem. Eu nunca consegui caminhar livre pela estrada da vida e nunca fui tratado com a devida consideração. Eu acho que estava no caminho que levava a Delfos e o outro que levava a Daulis estava desimpedido. Eu não entendi por qual dos dois caminhos eles queriam seguir, eu não me afastei por isso. Enquanto aquele que se dizia rei continuava gritando, como é que é, seu aleijado? Vai querer bancar o herói?
Saia do caminho do seu superior! Eu respondi então no mesmo tom, ainda que sem acreditar em nenhuma das minhas próprias palavras, que para mim não havia superior algum, exceto os deuses e meu pai. E segui em direção às reclamações daquele velho chato que de repente exclamou: atropelem esse atrevido! A carruagem disparou em minha direção e eles tentaram me tirar do caminho à força. Por causa dos meus pés, eu não consegui me afastar com a rapidez que me foi exigida. E então, uma das rodas da carruagem passou por cima do meu pé. Cambaleei, mas não caí. Com o golpe do meu terceiro pé, feri mortalmente o cocheiro. Os cavalos tropeçaram e a carruagem começou a cair no barranco. O rei, que estava à espreita, me atingiu 2 ou 3 vezes com o seu dúplice aguilhão na cabeça. E agora, junto com a fome, com a sede, com o ódio, com não sei mais o que, eu comecei a enxergar coisas. E agora, as 2 pontas do aguilhão se pareciam com a língua de uma serpente, me lambendo, me inoculando seu veneno letal, que me fez escutar um estrondo dentro da minha própria cabeça. E o tempo pareceu rachar-se. E agora, a língua da serpente se parecia com os 2 seios da Mãe Terra, os 2 picos do Monte Citeron, que haviam me salvado, que por sua vez se pareciam com os 2 seios da minha mãe, que havia me abandonado. 2 seios quentes que eu tentava segurar e continuavam me dando e me tirando. E então me veio um gosto de sangue, um cheiro de sexo, suor, gemidos, lágrimas. E então me puxaram para um lado, me atiraram para o outro, me jogaram para cima. E aí eu caí no chão. E então veio uma imensa onda, como aquelas que agitam de todos os lados as praias do norte no inverno. Essa onda fez o meu braço se erguer e se abater com toda a força sobre a cabeça do rei. Eu vi o sangue escorrer de sua testa e, como se fosse dar um beijo nele, mordi a sua bochecha e cuspi sangue. O rei estava morto. Pai, por que me atropelaste? Pai, eu sei que nós 2 fomos impulsivos e arrogantes, pai, mas se isso lhe serve de consolo, minha mãe não ficou nada bem sem o senhor, pai. Ela simplesmente teve um pouco mais de prazer em ser rainha e mulher, só isso, pai. Pai, eu sei que já está um pouco tarde para isso, mas de hoje em diante eu prometo que vou tentar ficar mais próximo do senhor. Posso me deitar ao seu lado? E, pai, eu não havia reparado, o senhor também tem os pés tortos. Posso pegar? Posso? Sim! Eu também tenho os pés tortos e chega o seu pé para lá. O meu nome Laio quer dizer coxo, manco. E o meu pai se chamava Lárdaco porque tinha os pés voltados para fora, como a letra lambda. E você, ó Édipos, tem esse nome, pés inchados, porque eu mandei furar os seus calcanhares para que você não fosse aproveitado. Mas parece que existe um problema ancestral na nossa família com os pés e a terra, como se fôssemos criaturas rastejantes que possuíssem uma cauda de peixe no lugar dos pés. Deformações da alma que aparecem no corpo. Faltas cujos castigos ressurgem através das gerações. Crimes cósmicos.
por exemplo. Você não precisava ter me matado. Eu seria morto de qualquer maneira. Pelos meus inimigos, pelo povo, por alguém da nossa família, pela sua mãe. Está certo que o velho rei precisa morrer para que um novo ocupe o seu lugar, mas isso deveria fazer parte de um ciclo natural e não de uma violência como essa. E se o rei deve transmitir ao seu sucessor os ritos de renovação... eu morri sem te ensinar nada. Eu não queria ser pai, nem filho, nem marido, nem nada. Queria viver livre. Sei lá. Mas eu precisava! Meu pai também precisou, e tanto ele como eu perdemos o pai cedo, não estávamos preparados para ocupar o trono. Meu pai, por exemplo, morreu por primas distantes que queriam resgatar o culto da grande mãe Bem, já que nós estamos aqui nesse lugar onde se decidem destinos, já que você me chamou... E eu não tenho mais nada a perder. Eu vou te contar toda a minha história. E talvez essa seja a forma que eu tenha de lhe ajudar. E não adianta ficar com raiva, porque eu já estou morto. Morto por você. Quando meu pai foi morto, eu precisei fugir de Tebas e fui buscar abrigo em outro reino. O rei Pélops da Élida foi o único que me acolheu. Ele tinha um filho chamado Crisipo. E nós passamos a ser criados juntos como dois príncipes. Um belo dia, depois de um passeio numa fonte, nós estávamos nos secando. Eu não sei muito bem o que foi. Acho que foi o sol na pele, a pele na água, a água no sol, o sol na pele e na água. E então, de repente, nós percebemos que nossa relação ultrapassava de longe a de uma simples amizade. E surge então um segredo que nós não podíamos compartilhar com ninguém. Pois sendo ele um príncipe, ele não poderia se apaixonar por um homem, pois isso não lhe daria filhos. Ao saber disso, seu pai me amaldiçoou, pois sendo eu mais velho, eu fui considerado responsável pela traição. E neste exato momento, emissários de Tebas chegam a Élida para propor o seu retorno ao trono, senhor, pois Tebas vive um absoluto caos político, corre o risco de ser extinta e anexada a outro reino. A história de Laio e Crisipo já era um vexame para ambos os reinos, de modo que o meu retorno não era bem a solução que todos queriam. Na verdade, ninguém queria, mas os tebanos, compreensivos e carentes de um líder, tentaram crer que esta poderia ser a solução para conciliar diferentes interesses políticos. É claro que um rei precisa de uma rainha, e foi então que Meneceu, um tio meu, distante de outra parte da família, me ofereceu Jocasta, minha filha, minha prima, sua mãe, como esposa. Eu e meu amado Crisipo já havíamos combinado de fugirmos juntos para Tebas. Eu havia prometido conciliar a nossa relação com as minhas obrigações de rei, mas ele, tão inseguro de seus desejos e deveres e se sentindo culpado de seu pai ter descoberto tudo, se atira de um precipício quando estava vindo ao meu encontro. Seu pai então me roga uma segunda maldição. Se eu viesse a ter um filho, este me mataria. Meu primeiro impulso vai me atirar no precipício junto com o meu amado, mas eu já havia começado a pensar e a sentir como um rei para quem cada passo traz consigo o peso da responsabilidade e da ambição. Sofreria, mas viveria. E teria um filho para lavar a minha honra e legitimar o trono que agora me pertencia. Mas, por mais que eu me esforçasse,
Jocasta não engravidava. E eu, para me manter de pé e esquecer o passado, eu bebia muito. E ela, para se manter deitada e conseguir ter o filho que queria, rezava muito e apelava para antigos rituais matriarcais, onde o espírito do pai ou do avô poderia ressurgir na criança recém-nascida. É mole! Deusa Peixe Fenícia Cagartes e seu filho amante Ictis, o peixinho, eternamente ligados e elevados aos céus e que se transformaram na constelação de peixes. Oh, minha grande mãe Semele e seu filho amante Dioniso, o deus touro. Oh, espíritos de Ládago e Meneceu, fecundem meu ventre com teu sangue e façam dele um abrigo seguro para meu filho amante. Sangue! Então eu não estou grávida. Será que eu não vou conseguir? Será que o problema é meu? Será que o problema é só meu? Laio! Não está em casa. Deve ter saído mais uma noite para beber com os amigos. E se eu pudesse voltar? Se meu pai estivesse aqui. Mas não se esqueça, Laio, que a era dos tiranos está acabando e logo nós estaremos vivendo um momento onde o matriarcado terá de novo seu lugar. Pois eu sou a última deusa mãe da linhagem e vou manter a força que eu herdei das minhas ancestrais. Se Creonte não te derrubar, te derrubo eu. Nessa situação, só há uma solução: sair para beber com os amigos. E bebe daqui, bebe dali. Quando eu bebo mais do que devo, eu falo mais do que devo. Falei, Jocasta não consegue me dar um filho. Se ela não conseguir logo, eu vou mandá-la de volta para casa dos pais. Mentira, eu não tinha dinheiro nenhum pro dote. E bebe daqui, bebe dali. Essa corja de nobre está pensando que querem tomar conta do meu trono. Tebas esteve em guerra. A situação ainda é muito instável. E se eu morrer, quem ocupará o trono? O irmão dela, Creonte, certamente é o que ele quer. E até que um compadre muito chegado a mim me diz, olha, nessa situação só há uma solução: consultar o oráculo de Delfos. Como é que é? Eu falei, você vai até lá, faz um ritualzinho, mata uma cabra, fica escutando as profecias, às vezes tem que dormir no local. Eu falei, opa! Essa parte eu adorei, eu adoro dormir fora de casa com os amigos. E quando é que nós vamos agora? Demorou! Montei a minha comitiva e lá fomos nós, subindo o Monte Parnaso. Pra mim tudo era novidade. Olha lá o Golfo de Corinto, olha lá o Pico do Parnaso. E sobe, e sobe, e sobe, e sobe. Chegamos então ao santuário encravado na encosta da montanha. Tinha uma fila enorme e eu falei, sai todo mundo que eu sou rei, e não custei a ser atendido. Começamos então o ritual com o sacrifício de uma cabra. Jogaram água fria nela e ela começou a tremer.
disseram que isso era um bom sinal de que nossas recomendações estavam sendo aceitas. Para mim, a cabra estava tremendo daquele jeito porque era muito frio naquele local, inclusive eu também estava tremendo muito. E então me disseram tudo que eu tinha que fazer. Rezamos, cantamos, dançamos, fizemos um churrasco da cabra e tomamos vinho, muito vinho. Quando eu já estava quase caindo, me levaram para me banhar numa fonte. E banha daqui, e banha de lá, e banha da colar. Aquele bando de homem nu se banhando na fonte. Eu falei, opa, isso não vai dar certo. Não foi para isso que eu vim aqui. E quando eu estava começando a entrar no ritmo, quando eu estava começando a me acostumar, de repente pula na minha frente uma menininha que me diz... Olá, eu sou a Pítia, a sacerdotisa de Apolo, e sou apenas uma jovem humilde que vem da população camponesa de Delfos. O que me trouxe de oferenda? Eu falei, eu adoro isso. Meninas humildes e jovens ricos. Eu falei, então, querida, me disseram que tinha que contar o meu problema pra ela. Eu falei, meu problema? Mas que problema? Eu não lembrava de problema nenhum, tava achando aquilo tudo maravilhoso. Mas falei, então, espero a Jocasta engravidar ou mando ela embora e boto outra em seu lugar? Eu já tinha bebido muito e falei mais do que devia. Falei, querida, eu acho essa história de se viver através dos filhos uma bobagem. Eu queria viver 100, 200 anos, queria ser imortal como os deuses. Sei lá. Meu secto calou a minha boca, a jovem humilde saiu, meu secto saiu atrás dela, e então veio um lindo rapaz com o abdômen dividido e fez eu tirar um papelzinho de uma urna. Eu tirei o papelzinho, li, estremeci. O papelzinho dizia que eu não deveria ter filhos sob pena de ser morto por este. Falei, poxa vida, de novo! Também depois de tudo que eu fiz e falei, acho que até eu teria me dado esse conselho. E por falar em conselhos, se eu não deveria ter ouvido o conselho da sua mãe e de ter vindo com essa roupa. Se eu tivesse vindo com a roupa do rei, você teria me reconhecido e não teria me matado. Pois eu me lembro, foi mais ou menos assim. Eu falei, escravo, levante-se, vá avisar a Creonte que o preço para quem derrotar a esfinge foi dobrado. Mas uma mentira, não tinha dinheiro nenhum. Escravo, prepare os cavalos, mas não para mente a carruagem. Vamos sair assim, com roupas comuns, para não sermos reconhecidos. Ele então me pediu que eu levasse outro escravo em seu lugar, que o filhinho dele estava doente, sua mulher estava à beira da morte e não conseguia nem ficar de pé. E não era mentira, Jocasta! Então se meteu mais uma vez na conversa e disse... eu me lembro daquela noite quando o escravo entrou em nosso quarto e você estava me possuindo e nem se importou que ele nos visse e nem que o neném nos visse. Eu ainda tentei segurá-lo contra o meu peito, mas você o arrancou de mim, dizendo... Não se esqueça, Jocasta, que um filho era tudo o que eu mais queria. E desde este dia, não existe uma só noite que eu não pense em pegar a sua espada e me matar. E acho que só não fez isso... porque quero ter o prazer de vê-lo morrer antes disso.
Eu não devia ter vindo com essa roupa, eu não devia. Pai, por que me atropelaste? Muito bem. Hora de contar os mortos. Com esse homem que eu matei, que se dizia rei. 2, com o escravo que caiu no precipício. Tá faltando 1. Eu vou contar até 2. Não, eu vou contar até 3 para você aparecer. 1, 2, e então, de trás de uma rocha, sai um homem implorando por sua vida. Não me mate, senhor. Não me mate, por favor. Eu não queria nem vir nessa viagem, senhor. O meu filhinho está doente, senhor. E ele precisa de mim. Eu prometo que eu não conto nada do que aconteceu aqui, senhor. Mas, por favor, não me mate. Ai, senhor. Ai, venha cá, escravo. Para onde é que vocês estavam indo? Para o oráculo de Delfos, senhor. Sei, é de onde eu estava vindo. E o que é que vocês iam fazer lá? O meu senhor, ele ia tentar uma resposta para decifrar o enigma da esfinge. Posso ir, senhor? Volte aqui, escravo. Ai. O que é o enigma da esfinge? Eu nunca vi, senhor, mas dizem que é um monstro que possui patas de leão, asas de águia que não podem voar e seios de mulher. Com licença, senhor, volte aqui, escravo. E o que mais que você sabe desse monstro? Era só isso, senhor. Eu só sei que eles estavam oferecendo uma recompensa por ele, senhor. Por favor, deixe-me ir. Volte aqui, escravo. E o que tem naquela carroça, além desse vinho vagabundo? Era só isso, senhor. Era a oferenda do meu senhor para o Deus. Posso ir, senhor? Pois vá até lá e pegue mais para mim. Sim, senhor. Escravos são sempre escravos. Isso. Agora me dê na boca. Mais um pouquinho. Muito bem. Agora olhe bem para mim, escravo. Está vendo esse homem diante de você? Sim, senhor. Pois bem, eu vou derrotar, vou decifrar o enigma da esfinge sozinho, sem a ajuda de ninguém, e vou receber a recompensa por isso. E agora, vá! E lá ia ele, pela mesma estrada que tinha vindo. O escravo que eu salvei, que já havia me salvado antes. Eu peguei o aguilhão daquele homem que eu havia matado, fiz um gesto para o céu, e as nuvens foram sopradas mais uma vez, me revelando no céu quase toda a minha história. Não foram os deuses que me geraram no Citeron, como queriam os homens. Foram os homens que me geraram no Citeron, como queriam os deuses. O escravo que, após ter furado os meus pés, se apiedou de mim e me entregou para o pastor perdido na montanha, que, após ter tentado ficar comigo, tentou me vender no mercado de escravos para finalmente me dar ao velho e estéril rei de Corinto, que, por não conseguir ter filhos, decidiu me adotar. E lá ia o escravo. Volte aqui, escravo.
me carregue de novo com você. E lá ia ele. E lá ia eu. O sol ainda nascia e parecia uma pepita de ouro no meio dos seios de uma mulher. Calma, neném, calma. Calma, neném, vai acabar logo. Que leis são essas que fazem com que um pai mande matar seu próprio filho? E pensar que eu tenho um filhinho igual a esse. Eu já estava bem alto e lá estava Tebas, que se preparava para nascer para mais um dia, enquanto me preparava para matar e morrer um pouco mais. Quem é o Édipus? Lá pelo fim da tarde, eu havia chegado mais bêbado do que todos os bêbados dessa história juntos às encostas do Monte Fíquio. E quando eu me virei para fazer xixi, o vento soprou como soprou lá no Trívio, ecoando pelos abismos escarpados daquelas montanhas, se confundindo com um canto que vinha de todos os cantos. Sentada na beira do abismo, lá estava ela. Eu sou a cruel cantora, eu sou dupla e sou tripla, 2 homens, eu como as tripas, sou a virgem de curvas garras e com elas eu desfio os meus amores. E nos túmulos das pedras do penhasco jazem os ossos dos meus decifradores. Oh, Édipus, já sei. Você vai me perguntar se é nesse abismo que eu atirava os jovens. Nada. Eles é que se atiram por não suportar sentir tanto prazer comigo. Também não conseguem voltar para suas esposas. Vão, voltam, mentem, bebem e se atiram do abismo. Às vezes eu os atiro também, porque, afinal de contas, decifrar enigmas tem o seu preço. E o meu é bem alto. Ou pelo menos era. Mas se eu não os devoro, eles continuam a morrer por aí, com violência e sem prazer. O Édipus, eu devorei sim todos os jovens que passaram por aqui. Às vezes nem tão jovens assim. Gente perdida na vida, igual a você. Teve um tal de Emo, um sobrinho da rainha, que foi o pior de todos. Comi a sua carne, passei mal e vomitei. E não é porque a carne era dura, não. A carne era mole.
É o Édipus, o que é o homem? Já sei. Você vai me perguntar se eu gosto de ficar nesse lugar. Gosto. Vai me perguntar por que eu escolhi ficar aqui. Eu não escolhi, nem fui escolhida. Eu sobrei. Eu sou a escória do reino, a culpa do rei perverso. Todos os homens que passaram por aqui foram mortos por mim, de acordo com a vontade do rei. Eram homens que sabiam demais, homens que ultrapassaram o caminho do rei, políticos de outras facções. Só que ele perdeu o controle da situação e aí surgi eu, junto com a desordem pública, com a devassidão, com o crime, com o roubo e com a prostituição. Tebas está assim, dividido entre um patriarca devasso e uma matriarca covarde. E agora uma perguntinha. Com 2, 3, 4 pés pisa o chão, criatura de um só nome, de tudo que anda na terra, voa no ar ou nada no mar, é o único que contraria a natureza. Mas quando se apoia sobre 4 pés, é quando anda mais devagar. 2 pés, 3 pés, 4 pés, disso eu entendo muito bem. Eu, por causa dos meus pés, sempre precisei me arrastar por um tempo maior do que qualquer outra criança. E mesmo crescido, sempre precisei de um terceiro pé para me apoiar sobre os meus 2 pés. E respondi aceitando o desafio. Falas do homem! Hoje eu sei que não foi por causa da minha inteligência, nem da minha deformidade que eu consegui responder a pergunta, mas porque ela havia sido feita de encomenda para mim. Diferente de tudo que anda na terra, voa no ar ou nada no mar, o homem é o único que contraria a natureza por não cometer, ou pelo menos por tentar não cometer o incesto. Mas eu, por ter sido abandonado na natureza aos 3 dias de idade, eu não tive tempo de contrariar a natureza. E por isso, eu fui o único homem que conseguiu decifrar o enigma da natureza, cuja resposta é o homem que eu consegui responder olhando para o homem que eu era. Mas o que eu poderia ter feito? Se eu não tivesse respondido, ela teria me comido. Ou talvez não, ou talvez eu tivesse comido ela, e aí eu não teria comido a minha mãe, eu teria ficado com ela. Mas não. Ela já estava comigo aos 3 dias de idade. Muito bem, ô Édipus. Agora que você chegou, um ciclo já se fechou e eu já posso partir. Vou pular no abismo. Quer vir? Enquanto ela caía no abismo, ela continuava cantando. Escutei passos atrás de mim. E novamente, e dessa vez, até uma comitiva com 1, 2, 3 homens nada simpáticos se aproximavam. De novo, e aquele que parecia ser o chefe se adiantou e falou: Avante, corajoso guerreiro. Eu sou o Creonte, o irmão insuportavelmente chato e ciumento da rainha viúva. E você é um homem de sorte. Ao derrotar a esfinge, as grandes portas de Tebas se abriram para mim. Ao ultrapassar os portões, eu fui saudado por todos. Eu sou o rei! Eu conquistei a cidade! Eu realizei o meu sonho! E me lembro da primeira vez que a vi em frente ao palácio junto com a minha nova família, no ato da minha coroação. Apesar da nossa diferença de idade, de uma tristeza que lhe atravessava o rosto pintado, ela me parecia a mais linda das mulheres. Me cumprimentou e desapareceu como um vulto na multidão, deixando cair um objeto.
Eu achei aquilo estranho. Disseram que ela não estava se sentindo bem e preferiu se retirar. Terminada a cerimônia, eu fui ao palácio, atrás dela. Passei pela primeira porta, passei pela segunda porta, e lá estava ela, na janela do palácio, com uma taça de vinho na mão, nua. De repente, ela me viu. Olá, jovem príncipe. Esperava alguém mais jovem, talvez. Pelo visto, as coisas estão mudando. Pelo menos aqui, em Tebas. Eu não vou dizer que isso nunca me aconteceu antes, porque é a minha primeira vez com uma mulher. Com uma mulher? Pelo visto, meu segundo marido é igualzinho o primeiro. Continue um pouco mais. Está bem, eu vou continuar. Sabe o que é? Eu me lembrei agora, não sei porquê, de um homem que eu encontrei numa encruzilhada há um tempo atrás. Numa encruzilhada? Dizem que assaltantes mataram Laio numa encruzilhada. É? Quem disse? Um escravo, amigo meu. Quem está aí? Jocasta? O que é isso aqui? Sai pra lá, moleque, e olha pro outro lado. Ou melhor, olhe pra mim e aprenda como se faz. E diante disso, a grande deusa mãe se enfureceu e fez com que a esfinge, a devoradora de homens, ressurgisse agora como a peste, devorando campos e rebanhos, mostrando que a natureza havia sido violada. E eu, sem querer, repito meu pai, que havia oferecido uma recompensa a quem derrotasse a esfinge, e então declaro: povo de Tebas! Eu mandei Creonte ao santuário Pítio de Apolo para descobrir do Deus o que me cumpre fazer para salvar de novo esta cidade. Mas por quê? Por que eu fiz isso se eu não confio nem no seu irmão Creonte, nem no Deus Apolo? É isso mesmo. Você está pensando o quê, Jocasta? Você acha que você está me estragando? Está fazendo todas as minhas vontades? Olhe para mim! Você está sempre disponível, me acalenta, faz todos os meus desejos, me conta histórias e mais histórias. Você pensa que é fácil governar essa cidade? Agricultura, pecuária, justiça, saúde pública, política e agora a peste. Lá vem Creonte. Creonte diz que o Deus manda punir com o exílio o assassino do rei. Eu vou lançar a culpa sobre todos. Eu queria as coisas bem claras. Eu me acreditava conduzido pelos deuses. Quando surgem sinais de todas as partes me acusando, eu percebi que não buscava mais o assassino, e sim a mim mesmo. E que minha fuga, que começara a saída do oráculo, ainda continuava.
quando subitamente a visão do meu erro aparece. Cego, eu não pude, eu não quis, eu não consegui compreender, até que mais uma vez o escravo que havia me salvado é obrigado a dizer e a fazer o que não queria. Diga! De quem nasceu a criança que salvaste? Ele nasceu de tua mãe. Saí correndo para o palácio, conduzido agora não por um, mas por uma nuvem de escravos que me levava uma vez mais. Passei pela primeira porta e lá estava Jocasta se agarrando a ela e gritando o nome de meu pai. Laio! Seus gritos continuaram ecoando em minha cabeça. Passei pela segunda porta e então... vez que vi minha mãe como minha mãe. Só que agora ela que estava com o cordão enrolado no pescoço. Eu arranquei os broches de sua túnica, que caindo me revelaram o seu corpo. E ao furar os meus olhos com eles, eu fiz com que a mesma cortina vermelha que se abriu para mim quando vim ao mundo se fechasse pela segunda e última vez, revelando no corpo de minha mãe quase toda a minha história. Jocasta queria resgatar, juntamente com seu irmão Creonte, o reinado do matriarcado em Tebas. Se ela tivesse fugido com seu filho aos 3 dias de idade, aí sim ela teria sido uma verdadeira grande mãe. Mas ela concordou com o assassinato do filho ordenado pelo marido. Ela se perdeu em seus pensamentos ancestrais e literalmente perdeu a cabeça. Negou o filho para salvar o marido e depois negou o marido para salvar o filho. Aceitou o casamento que nega o incesto e depois aceitou o incesto que nega o casamento. Ficou dividida no meio do caminho e lá deixou seu filho, no Trívio. O meio do caminho era o Trívio, o lugar onde o Édipus encontrou e matou seu pai. E o Trívio era o corpo de Jocasta, seu tronco e suas 2 pernas. As pegadas que o Édipus encontrou pelo caminho eram os possíveis homens que passaram pelo corpo de sua mãe. A corja de nobres eram as aves de rapina. As moscas que lá estavam e que agora aqui estão mostram que na minha vida é como se o tempo não tivesse passado, é como se o tempo tivesse parado. Por isso eu vivo me repetindo, tindo. As 2 portas do palácio que levam para o quarto onde ele foi concebido são as 2 portas que levam para dentro do corpo de Jocasta, o lugar onde ele travou a primeira batalha com seu pai antes mesmo de nascer. Ele deveria saber que após ter matado aquele homem na encruzilhada que tinha idade para ser seu pai, segundo a profecia e as palavras da esfinge, o incesto estava a caminho. Mas como Édipus mesmo disse, a esfinge já estava com ele aos 3 dias de idade. O corpo de seu pai sobre o corpo de sua mãe formava um terceiro corpo, o corpo da esfinge. Os pés do rei eram as patas do leão. Os seios de mulher eram o corpo da rainha. As asas que não podiam voar, braços que lhe viraram as costas e o arrancaram daquele corpo familiar, decidindo assim, por mim, um futuro que eu nunca teria. O Édipo se torna assim a encruzilhada das 3 gerações. O Édipo se torna assim a esfinge tripartida que ele pensou ter destruído.
Se temos que acreditar em algum deus ou deusa, é bom que não seja por medo, nem por tradição. Senão é melhor não acreditar em nada. Mas é muito assustador não se ver o futuro. Só o passado, seus erros e possibilidades perdidas. Esta é a maldição familiar. Da família que eu nunca tive. Talvez por ter sido o último da linhagem dos Ladastas, essa dinastia de reis claudicantes, eu tenha recebido toda a carga dos pecados ancestrais. Talvez seja mesmo muito breve a estadia de uma alma nessa terra, destinada a cumprir a sagrada e cruel missão de aceitar, compreender e transformar a doença familiar. Mas que doença? Qual é a minha doença? Não era para ser. O que era para ser, então? Se não era para ser, por que tantos sinais, tantas esperanças, tantas evidências de encontrar uma verdade, um sentido em minha vida? Eu fiz o que tinha que ser feito? Ou apenas consegui reunir o que me sobrou? Que estrada é essa? Que luz é essa que surge à minha frente? Que voz é essa que sussurra em meus ouvidos? Será aquela estrada que me surgiu em sonhos? A estrada que leva daqui, do oráculo de Delfos, até a floresta de Colono, em Atenas? A estrada utilizada pelos antigos adoradores da grande deusa mãe. Sim, a floresta de Colono. É para lá que eu vou. Para a terra dos poetas trágicos. Para a minha terra. Lá, eu serei aceito por aqueles que quiserem me aceitar. E aqueles que não quiserem, o destino decidirá. Pois se o passado me condena, o presente me redime e o futuro me absolverá. Se eu conseguir, ainda que sem querer, transformar meu sonho em realidade, talvez agora seja melhor tentar o caminho contrário. Eu só preciso me manter de pé e dar um passo a mais, pois logo a deusa dos chifres prateados do touro, mãe de Dioniso, surgirá no céu, e o deus Apolo irá ao seu encontro em sua carruagem de raios de fogo, e a noite chegará, e eu não estarei mais aqui. Meu pai
minha mãe e eu caminhávamos por um longo porto onde um grande navio nos esperava. Ele a abraçava e ela sorria. De repente ela sai correndo, vira-se e agora está numa floresta e diz: Laio, eu tenho um rei na barriga. Laio? Se me fosse permitido ao meu juízo decidir o meu destino, conduziria meu navio como um zéfiro suave para que as velas não tremessem, tocadas por um vento forte, uma brisa doce, um sopro moderado. Conduziria meu intrépido navio e a vida me levaria seguro em meio a seu caminho, ao caminho do meio. Papai! Papai! Papai!